É alguém te bater num lado e você dar o outro. É difícil. É difícil. Eu estava esses dias lá no trabalho, aí uma moça levantou uma acusação totalmente sem fundamento. Aí chegaram para mim e disseram assim: você se incomoda? Eu disse: não. Eu disse: por quê? Porque a pessoa que levanta uma afronta sem fundamento, primeiro, Deus está vendo. Segundo, existem fatos. E normalmente as pessoas que levantam injúria contra alguém, elas não são pessoas ligadas a fatos. Elas são pessoas ligadas à emoção. Ela acha que alguém está falando dela, ela acha que alguém não gosta dela. E essas pessoas são as pessoas mais frustradas do mundo. Não é isso que o Espírito de Deus faz na nossa vida. O Espírito de Deus muda o nosso estilo de vida. Agora você tem uma vida diferente. Pastor, ainda não consegui fazer isso. Esse é o problema. É você não conseguir. Não é você que consegue. É o Espírito Santo de Deus que faz. Eu sei que parece ser algo tão elementar, tão básico, mas se a gente fizesse o básico com constância e foco, tudo, não importa o que, tudo na nossa vida seria diferente. Trabalho seria diferente, exercício seria diferente, as relações sociais seriam diferentes, tudo seria diferente. É ou não? Tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Meus irmãos, por gentileza, João capítulo de número 17, versículo de número 1. Hoje eu estava preparando uma mensagem sobre isso, que eu fiz o favor de não salvar a mensagem. Já aconteceu com alguém? Quem usa tablet de computador vai entender o que eu estou falando. Eu acabei deixando passar, Ruth. Já passou por isso? Já passou, né? João 17, uma oração sacerdotal. Aleluia. Hoje você vai ganhar um presente, viu, meu filho? Se eu abrir aquela porta ali, se eu tiver com a chave, você vai ganhar um presente, viu? Você vai ser pastor, né? Pronto. Um negócio ali bom pra você, viu? Eu vou adotar ele, viu, Felipe? Vou. Sabe por quê? Eu vou dizer pra você por quê. Faz uns 10 anos que eu não vejo ninguém dizer assim: eu quero ser pastor. Tá entendendo? Hoje as crianças sonham em ser médico, e não tem problema nenhum com isso não, viu, irmãos? Todo mundo pode sonhar ser o que quiser ser. Mas é muito nobre, né? Porque de fato a gente sabe o que é que vai enfrentar, o que é que vai passar, mas ministério é maior do que vontade. Você pode ter a vontade até de não aceitar, mas o ministério que Jesus dá, não que o homem dá, que Jesus dá, ele prepara você para aquilo e você não sabe fazer outra coisa se não for aquilo. Parece nada mais que você faz dar certo. Nada que você faz dar certo, né? Leiamos comigo, querido, João 17, 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Amém? Amados, certa vez eu preguei sobre João, sobre o Evangelho de João, e eu disse o seguinte ponto: existem na Bíblia quantos evangelhos? 4 evangelhos. Entendamos evangelho como gênero literário, daí temos 4. Se nós formos entender como a mensagem do Salvador, só existe um, mas entendamos como 4. Evangelhos, 4 biografias a respeito de Jesus segundo ótica de 4 homens diferentes. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, eles são reconhecidos como evangelhos sinóticos. Sinóticos. O que é que significa sinótico, pastor? Parecido. Eles são parecidos. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que a mensagem é idêntica. Parece que você está lendo o livro anterior. No entanto, quando você lê João, você percebe que João falou de detalhes. Repita comigo: detalhes. Detalhes. Detalhes são importantes, é ou não? Detalhes são importantes. Quando você chega em casa e vê sua esposa, depois que fez um processo
ali no cabelo, né? Nós não temos isso, né, Francisco? Nós não temos esse negócio, né, de fazer as coisas no cabelo. Nós não temos essas coisas, né, Zenildo? Não temos. Não temos essas coisas. Tá, o Zenildo tá na régua. Agora, o Zenildo tá no alicerce, né, Zenildo? Não é na régua não, né? Agora, quando você chega em casa, irmão Francisco, que a irmã Ana faz alguma coisa no cabelo, quando você nota. Não, vamos falar de quando nota, porque aí eu não quero que você durma no sofá hoje. Quero que você durma na cama. Quando você nota um detalhe, pode ser uma sobrancelha feita, pode ser uma unha pintada. A mulher por si só, quando ela reconhece, quando ela vê aquilo, ela se sente valorizada. Sente ou não sente, irmã Nalva? Quando acontece isso, o Sael chega ali elogiando lá, né? Né, Sael? Viu? Fala assim, não é gago. Gente, quem é que vai se sentir estranho por ser bem visto, ser bem reconhecido, quando olhar um detalhe? Não é verdade? João foi o homem que escreveu minúcias, detalhes a respeito de Jesus. Foram tantos detalhes, foram tantas histórias, que se você for ler o último capítulo, o último versículo de João, ele vai dizer assim: cuida o quê? Se fossem escritos o que esse homem fez, não caberia os volumes na terra. Você percebe a profundidade que aquele homem está falando? É forte. Irmã Gláucia, ele conhecia, ele estava perto, ele estava do lado. A Bíblia diz que ele reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus, Kevin. Ele reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus, Francisco. Quando Jesus vai fazer a última oração lá no Getsemane, Mateus 28, quem é que vai com ele? Quem? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus é crucificado, quem está lá? Mãe, está aí o teu filho, filho, está aí a tua mãe. Você percebe o grau de relacionamento que João tinha e que Jesus tinha com ele? Eu aprendi uma coisa, Felipe: quem anda perto vê detalhe, quem anda longe não vê. Mateus, Marcos e Lucas parece que estava longe, João parece que estava mais perto. E como ele estava mais perto, ele viu. Ele conseguiu compreender coisas relevantes que os outros evangelistas não conseguiram ver. E eu quero abrir um parênteses aqui bem grande nessa mensagem. Qual o seu grau de proximidade com o Senhor Jesus? Você está mais próximo do mundo ou de Jesus? Você está mais próximo de quem? É fácil, Igor, saber quem está perto e quem está longe. Começa pelo desejo de orar. Você tem desejo de orar? Quanto tempo você gasta com oração? Quanto tempo você fica de joelho dobrado clamando ao Senhor? Você só clama quando tem alguma coisa para pedir? Porque se você for pedir, for clamar, se a sua oração for baseada nesses pilares, perdão, mas nós somos interesseiros, nós só queremos Ele pelo que Ele nos pode dar, pelo que Ele nos pode oferecer e não pelo que Ele é. E aí eu pergunto para você: você o adora pelo que Ele é ou pelo que Ele te dá? Porque quando nós adoramos a Ele pelo que Ele nos dá, nós somos igual Ele mais, o mágico. Lá em Atos fala dele, Francisco. A igreja crescendo, se expandindo. Aí chegou lá o mágico, vendo
os homens de Deus fazerem milagres, aí ele vai e pergunta: Filipe, como é que eu posso receber isso daí? Eu quero pagar por isso daí. Está entendendo? Ele quer algo em troca. É para ele. É para ele. Não é para o Senhor. Agora, quando você tem proximidade com o Senhor, é diferente. Você não pede nem mais por você. Sua oração não é baseada em pedido. Sua oração é baseada em gratidão. Você está entendendo? Existe uma coisa que eu não oro mais. Eu não oro mais por essa coisa. O que é, pastor? Eu não oro mais pela providência da minha família. Parece ser estranho isso. Você pode interpretar como quiser. Cada um de nós temos a chance de interpretar. Mas o Senhor já falou grandemente ao meu coração assim: cuide da minha obra, que eu cuido da sua família. Cuide da minha obra, que eu cuido da sua família. E eu me preocupava tanto, irmã Nalva, tanto. Eu disse assim: não. Minha preocupação é incredulidade. Eu não estou querendo dizer que se você se preocupar, você é incrédulo. Eu estou querendo dizer que quando foge do controle é. Porque se você crê, se você quiser acreditar, a sua fé, ela é maior do que a sua ansiedade. Ela é maior do que a sua ansiedade, ela é maior do que a sua dor. Pastor, eu não acredito nisso. Como é que você acha que Jó adorou a Deus com um caco de telha? A mulher dizendo para ele: amaldiçoa a Deus e morre. E ele ainda lá, com os cacos, no meio do monturo. Sabe o que é monturo? Imagine um lixão. Imaginou? Era exatamente esse local. Num dia perdeu 10 filhos. Perdeu sua riqueza, perdeu seus amigos, perdeu a mulher praticamente. Ele ainda assim continuava adorando ao Senhor. Ele ainda teve força, as últimas forças que restavam, para dizer assim: irmã Estela, nu saí eu do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus e Ele mesmo tomou. Com tudo isso, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Proximidade. Não vive pelo que tem, não vive pelo que Deus pode dar. Ele vive porque ele entende uma certeza que Deus existe, está sobre nós e tem cuidado de cada um de nós. Você está mais próximo de quem? Do mundo ou de Deus? João colheu tanta coisa. João absorveu tanto, que ele pôde nos escrever detalhes tão interessantes. Lutero uma vez disse que parecia que Mateus, Marcos e Lucas estavam na terra e que João estava voando, vendo detalhes. E um desses detalhes, ele escreveu sobre hora. Sobre hora. Pastor, que negócio doido é esse que João escreveu? Ele, pois é, escreveu sobre hora. Hora é um elemento comum para todos nós? É ou não? É um elemento comum para todos nós, né? Quando nós falamos sobre hora, qual é a primeira coisa que nós lembramos? Relógio, né? Às vezes é um relógio bonito desse aí, né? Rapaz, o pastor vai mexer contigo, né? Eu vou mexer um pouquinho com o Zenildo, viu? Vou mexer aqui com o Zenildo um pouquinho. Relógio. Jesus usou esse elemento. Hora. E João escreveu sobre esse elemento. Hora. Quando nós falamos de hora, nós estamos falando de tempo. Tempo. E existe, queridos,
uma aplicação de tempo na vida do homem. Existe ou não existe? O tempo do homem é chamado de tempo cronos. Ele é dividido em horas, minutos, segundos, dias, meses, anos e por aí se segue. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se submeteu ao tempo humano. Haja vista que essa submissão foi uma submissão voluntária. E essa submissão que Jesus teve foi uma submissão, queridos, que nos constrange, é ou não? Eu fico constrangido com a submissão de Jesus. Jesus, ele se adequou a tantos fatores e um deles foi o tempo. Em João capítulo de número 2, versículo de número 4, é dito: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aqui eu vejo a primeira vez que Jesus fala de hora no livro de João. Jesus falou do tempo. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Naquele contexto do casamento lá em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre de Jesus. Foi ou não foi? O primeiro milagre. O tempo. Ele se submeteu ao tempo. Voluntariamente. É difícil se submeter a alguma coisa, queridos? É ou não? Não? Não é difícil? Agora é necessário? Você acredita que hora é um instrumento pedagógico de Deus? Você acredita nisso? E por que você reclama do tempo? Vou repetir. Se você acredita que o tempo é um elemento pedagógico de Deus, por que é que você reclama do tempo? Por que é que você reclama do que Deus está fazendo ou do que Deus ainda não fez? Você não acredita que Deus é Deus? O tempo é um elemento pedagógico de Deus. A segunda vez que Jesus fala de tempo é em João 7,30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Se no primeiro lugar, em Caná da Galileia, Jesus se submete ao tempo para fazer uma ação no momento oportuno, aqui ele não mostra ansiedade, porque ele sabia que ainda não era chegada a sua. Pastor, mas se eu pregar vão me prender. Aí é seu medo humano e a sua ansiedade. Jesus poderia ter deixado de pregar, porque ele ia pensar assim: eu posso morrer antes do tempo, é ou não? Você já parou para pensar nisso? Se Jesus fosse ansioso que nem nós, ele tinha parado de pregar, Robert. Porque ele ia ficar com medo de ser preso. Mas quem tem um propósito, ele sabe que as coisas só irão acontecer quando ele cumprir o propósito. Às vezes nós não entendemos, nem cumprimos o propósito, deixamos de cumprir o propósito porque nós estamos com medo. Jesus disse: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua. Não deixe a ansiedade com o tempo mudar o seu coração e o seu propósito. O propósito que Deus estabeleceu não pode ser movido pela ansiedade. O propósito que Deus estabeleceu não pode ser movido pela dor. O propósito que Deus colocou não pode ser movido pelo desespero. Pode gritar, se desesperar o quanto for. Oração que existe. Uma negociação, Felipe, é uma oração fraca. Fraca, Francisco. Parece que a gente quer convencer Deus do que é o melhor.
Pastor, o que o senhor está falando é muito pesado, o senhor não está sabendo o que está falando. Não, eu estou sabendo o que eu estou falando. É a dor, é o desespero, é a ansiedade, é ela que bagunça, confunde a nossa mente ao ponto da gente achar que isso não é a realidade. Você acha que Deus erra? Você acha que Deus erra? Quem erra sou eu. Quem erra é você. Ele ainda continua sendo perfeito. Se Deus colocou alguma coisa na sua vida, se colocou alguma barreira na sua vida, eu digo para você com todas as letras, o propósito não vai ser alterado, ele ainda está lá. Agora cabe a você suportar o processo e chegar ao propósito. Vai chegar a hora certa. A hora certa vai chegar. A terceira vez que se fala de hora é em João 12:23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Chegou o momento na vida de Jesus. E olha que aquela glorificação não é exatamente o que a gente imagina, tá? Jesus ia passar pela morte, existe a ressurreição e depois, Felipe, existe a glorificação. Jesus passou primeiro pelo problema, passou primeiro pela dor, passou primeiro pelo constrangimento, passou primeiro pelo desespero, para que depois ele pudesse viver o momento de glória. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo: se Jesus, que era Jesus, primeiro sofreu para depois vencer, quem somos nós para querer primeiro vencer sem ter sofrido? Eu sei que nesses momentos parece ser uma mensagem muito dura, parece que o pastor não passa por nada, né? Nada. Não, o pastor fala assim e tal, não está passando por nada, não sabe o quanto é difícil. Eu sei, querido, que é difícil. Eu tenho as minhas lutas e eu tenho as lutas de vocês, que vocês nem imaginam, mas que existe. Agora, eu assentei uma coisa no meu coração, e o Senhor me ajudou a colocar isso em pé. Sabe por quê, irmã Glaucia? Eu não vou ser crente melindroso. Melindroso. Eu não estou querendo dizer que você não vai poder chorar, eu não estou querendo dizer que você não vai poder sentir. Eu estou querendo dizer para você que parece que às vezes a gente trata a prova maior do que Deus. Deus ainda continua sendo maior. Deus ainda continua sendo maior. Chega momentos da nossa vida que é o momento de desespero, sabe qual é? Quando você não pode fazer mais nada, quando você só pode olhar. Quantas vezes eu não fiquei nesse momento? O tio Elisa, ele não está aqui, mas a gente estava com um problema para resolver. E esse problema que a gente tinha para resolver, queridos, era um problema muito delicado. E aí ele olhou para mim meio preocupado, né? Eu disse: pastor, o que é que nós vamos fazer? Eu disse assim: meu filho, não sei não, vamos orar. Tem momentos que só resta isso, orar. E eu pergunto para você, a oração é uma coisa fraca ou uma coisa forte? Deus te deu uma grande ferramenta, não diminua o que Deus te deu. Não diminua o que o Senhor te deu. É uma arma poderosa. Através de oração, muralhas já caíram por terra. O mar vermelho já foi aberto. Sol já parou. Gigantes caíram por terra através, sabe de quê? Da oração. Uma vez chegaram para Martinho Lutero, vendo a grande obra que ele tinha para fazer, vendo os problemas que ele estava enfrentando, e disseram assim: Lutero, você vai suportar todas essas coisas? Aí disse assim: vocês não estão entendendo, eu já estou caminhando. Disse assim: não, Lutero, falta tanto. E Lutero dizia assim: eu já fiz a metade. E ninguém entendia o que Lutero estava falando. Aí chegou um momento que ele esclareceu, irmão Valdo. Ele disse assim: olha, eu fiz metade da coisa, eu já orei.
Vai existir momentos que a oração vai ser a metade da coisa. Se você acreditar nisso, você vai colher grandes bênçãos na sua vida. Se você não acreditar nisso, você vai colher muita maldição. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te dá uma bênção e você às vezes pega a bênção e transforma em maldição. Não, é só orar, eu só posso orar. A gente às vezes acha, Francisco, que por se levantar de uma cadeira e mexer em alguma coisa e fazer de alguma coisa, pode resolver. Existe um momento que é você que vai agir, mas existe um momento que é só Deus que vai agir. E eu garanto uma coisa para você: nunca você, eu, qualquer presidente do mundo, qualquer rei, qualquer monarca, qualquer empresário, bilionário, trilionário, eles nunca terão mais poder do que o nosso Deus. Nunca! Não existiu, não existirá. Nosso Deus tem todo o poder. Todo o poder. Agora, quando nós falamos de hora, Robert, de tempo, e vemos que até o próprio Cristo se submeteu voluntariamente a isso, nós então conseguimos entender que existe o tempo do homem. O tempo do homem, como eu disse para vocês, é o tempo Cronos. É um tempo dividido em horas, dias, meses, anos e por aí vai. E por aí vai. Esse é o tempo do homem. E existe um problema nesse tempo aí para o homem. Porque o tempo é perfeito, porque foi criado pelo Senhor, mas o homem problematiza. Sabe o que é? Ele quer viver anos, Francisco, em segundos. Ele recebe a promessa e já quer receber a bênção. Sabe o que é que eu acho lindo com essa questão de tempo? É porque Deus age através dele. Vai chegar um tempo, um momento que você vai ter que dizer como Jesus: ainda não é chegado o meu tempo. Ainda não é hora. O crente, ele precisa reconhecer os tempos e as estações. O crente, ele precisa passar pela dor, ele precisa saber e aprender a viver o momento de dor. Ele precisa suportar. Não porque ele tenha força. Você acha que a gente tem força em nós mesmos? Quem tem força é o Senhor, Ele que nos dá força. Ele que nos dá força. Mas o homem quer queimar a etapa, Felipe. Eu imagino Davi. Davi foi ungido com quantos anos, queridos? Alguém sabe? Vai, jovem, vocês fizeram um quiz bíblico aí. Olha, a irmã Glaucia já falou aqui, ó. Vocês demoraram, a irmã Glaucia falou, 16 anos. Vocês sabem com quantos anos ele chegou ao trono? Quantos? Irmã Glaucia, você está estudando demais, irmã Glaucia. Estudar isso, você gostei, viu? Boa. Perceba. Davi viveu quantos anos esperando a promessa? Ele viveu praticamente mais de 15 anos vivendo uma promessa. E José do Egito? José do Egito foi colocado, irmãos, numa condição que ninguém imaginava. É porque a gente quer olhar para o nosso momento. Davi, que está dentro da caverna de Adulão escondido, que não pode nem ir para a casa dele, que não pode nem ver o pai e a mãe dele porque está perseguido por rei. José, que está dentro do calabouço. Queridos, nós enxergamos o presente. Deus não enxerga nem passado, nem presente, nem futuro. Para Ele é a mesma coisa. Não existe para Ele esse negócio de tempo. Nós é que dividimos isso. Você está se vendo aqui agora, você está lamentando agora. Deus já está lhe vendo amanhã, já está lhe vendo depois de amanhã, já está lhe vendo há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. E você preocupado com agora, não consegue mais dormir, não consegue mais, é só tomando remédio.
Eu não estou condenando isso não, eu sei que muita gente precisa. Eu sei que às vezes são fases. Mas eu estou querendo dizer àquela pessoa que não luta. Ela está entregue. Nós temos que crer em Deus ao ponto de dizer: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. E é fácil dizer isso num trono. Difícil é dizer lá na prisão. Queridos, se José não tivesse sonhado, ele não teria sido odiado pelos irmãos. Se ele não tivesse sido odiado pelos irmãos, ele não teria sido jogado em um poço. Se ele não tivesse sido jogado num poço, irmã Glaucia, talvez não tinham passado aqueles mercadores ismaelitas e ele tinha sido vendido. Se ele não fosse vendido, ele não ia para o Egito. Se ele não fosse para o Egito, ele não conhecia Potifar. Se ele não conhece Potifar, ele não conhece a mulher de Potifar. Se ele não conhece a mulher de Potifar, ele não ia para o cárcere. Se ele não fosse para o cárcere, ele não conhecia o padeiro nem o copeiro. Se ele não conhecesse o padeiro e o copeiro, ele não teria conhecido o faraó. Se ele não tivesse conhecido o faraó, ele não tinha interpretado o sonho. Se ele não interpreta o sonho, ele não chega no trono. Deus sabe para onde ele te leva. Deus sabe o tempo que vai levar. Deus sabe a lágrima, Deus sabe o choro, Deus sabe o clamor. Sabe. Ele sabe. A questão não é Deus saber, a questão é você saber e confiar. Quem foi que prometeu? Foi Deus? E se você for por cárcere, quem foi que prometeu ainda? Foi Deus. E se levantarem acusações contra você, de quem era a promessa? Era de Deus. E se te odiarem, a promessa ainda é de Deus. Se te venderem, a promessa é de Deus. Às vezes as pessoas chegam para falar comigo e dizem exatamente isso: pastor, eu fui traído, fui caluniado, falaram mal de mim. Se você olhar para essas coisas, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se você for remoer essas coisas, você nunca tomará parte do propósito. Aceite o tempo, por mais doloroso que Ele queira te ensinar. A lição que Ele queira te ensinar, por mais dolorosa, aprenda. Aprenda. Pastor, o senhor está falando isso porque não está passando por essa situação. Cada um tem as suas batalhas, irmãos. Nunca queira medir a batalha de outra pessoa pela sua. Não queira. Porque isso daí você vai entrar num caminho de ingratidão. Ah, eu sou mais fiel a Deus e o Francisco é mais abençoado. Asaf quase desliza os pés. É isso que ele escreveu no Salmo 74, né? Quase deslizou os pés. 73. Porque ele olhou para a vitória do ímpio, Francisco. Ele olhou para o presente. Aí Deus mostrou o futuro. Meu filho, eles são como folhas que o vento espalha. Eles são levados. Eles são levados. Pastor, mas o senhor não sabe, é comigo, é com minha família, é com meu filho, é com meu marido, é com minha esposa, amados. Vai descansar em Deus. Vai descansar no Senhor. Vai se alegrar, vai cultuar, vai glorificar a Deus. Acredita que Ele possa fazer. O nosso trabalho é crer. Pastor, mas Deus vai fazer a vontade. Irmãos, eu nunca gostei desse negócio, dessa conversa aí. Irmão Hernani. Ah, Deus vai fazer a vontade dele. Vai, Deus vai fazer a vontade dele. Mas a Bíblia diz o que para nós? Termos fé. Termos fé. Aí a gente fica com uma mensagem do incrédulo. Não, eu vou orar aqui para Deus fazer a vontade dele. Você não é servo de Deus não? Você não conhece a vontade de Deus não?
Chega momentos que Deus olha para você e diz assim: vai, ora por aquele dali para ele ser curado. Vai ficar com medo? Vai lá e ora por ele para que Deus faça a vontade dele. Eu lembro como se fosse ontem. Eu fui para uma vigília lá na sede. E lá o Senhor me abençoou com um dom. E aí o pastor João disse assim: ó, meu filho, ó, Deus lhe abençoou com um dom e tal. Agora você vai pregar ali na congregação e você ore por cura. Ore por cura, senão quando voltar aqui já sabe, né? Aí eu, vixe, Jesus, eu vou ter que orar por cura, viu? Aí ele olhou para mim e disse assim: ó, você vai orar por cura, senão eu lhe disciplino. Normalmente todo mundo ia dizer assim: ô pastor autoritário. É ou não? Eu cheguei lá no Paraíso Verde. Depois da mensagem, 11 pessoas foram na frente. E eu pensei em não orar, mas eu confesso, Mavaldo, eu não vou mentir. Eu orei porque ele me ameaçou. Eu orei porque ele me ameaçou. Aí eu fui orar. E aí Jesus começou a fazer. 11 pessoas estavam lá na frente. 11 pessoas foram curadas. 11 pessoas foram curadas. Se eu não tivesse ido, se eu não tivesse feito, se eu tivesse dito: não, Jesus, só aqui é a tua vontade. Irmãos, vamos ousar em fé. Vamos ousar em fé. Ouse em fé. Você pode fazer. Não, pastor, mas está dando tudo errado, é muito difícil. É difícil, porque você está olhando com a sua ótica. Se Deus quiser, meu irmão, Ele faz isso. E o maior perseguidor da igreja, assassino, se transforma no maior missionário. Basta ter um encontro com Ele. Mas tem que ter a hora. Vai chegar a hora. O tempo de Deus para encerrar é conhecido como Kairos. Repita comigo: Kairos. Pastor, você acredita nisso? Não, não acredito nisso não, irmãos. Para mim, Deus não tem tempo. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Deus, Ele não olha para uma linha que nem nós. Não. Deus já sabe de todas as coisas. Quando a Bíblia mostra Jesus em Apocalipse 19 com cabelos alvos como a lã, aquilo não é um sinal de velhice. Aquilo é o sinal da eternidade. Eu e você um dia poderemos ser eternos, mas nós tivemos princípio de dias. Ele não. Ele não tem princípio nem fim de dias. Deixa eu lhe pedir uma coisa para você entender o tamanho do seu Deus. Cuidado para não dar um nó na sua cabeça. Pense aí agora, Deus nunca nasceu. Tente entender isso. Qual foi o começo de tudo? Me explique. Nós nunca vamos entender, porque nós temos um começo, Francisco. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa finitude. Mas aquele a qual você serve nem começo teve e nunca terá final. Não dá para entender isso, não dá para compreender como alguém existe e preexistiu, ou como é que alguém nunca existiu. Você percebe como é louco pensar nisso? É ou não? Ele não tem começo de dias. Daí você tira o poder dele. Agora eu quero pedir uma coisa para você. Pense na provação que você está vivendo agora. Pense. Pode pensar nela. Pense nela. É pequena. Pense na segunda. Compare com Deus. Pense na segunda. Pense na terceira. Pense na quarta. Amontoe provações, tribulações. Elas nunca superarão o tamanho do nosso Deus. Nunca. Nunca. Eu respeito a sua dor. Eu respeito sua dor. Mas coloque ela diante de Deus, que ela vai se perder na frente dele. Vai chegar a hora. Fale isso para quem está do seu lado. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Vai chegar. Vai chegar a hora.
que as pessoas chamam de o tempo de Deus, eu chamo de intervenção divina. E a intervenção divina acontece aonde? No nosso tempo. Ou seja, eu sei que vocês já estão assim pensando aí no princípio dos dias de Deus, né? Vocês estão pensando ainda nisso. Mas me permita forçar mais ainda agora o negócio. Tudo aquilo que você está pedindo ao Senhor, e lógico, que for de Deus, porque tem muita coisa que a gente pede que a gente não alcança porque pede mal. A receita é você orar, jejuar, se consagrar. Vai chegar um momento que você vai entender. Eu não vou nem pedir isso, porque eu sei que não é de Deus. A sua vontade é alinhada à vontade de Deus, e não a de Deus é alinhada à sua. É por isso que a Bíblia diz: tudo que pedides ao meu Pai, em meu nome, crendo, porque a sua visão está alinhada com a visão de Deus. Não vai nessa de querer alinhar a visão de Deus à tua, porque tu vai pedir um carro e pode ser que não seja a vontade de Deus, você vai viver frustrado. Mas olha, Robert, o seu ministério já está pronto. Quem não está é você. Aí Deus lá numa esfera superior está olhando para o Robert aqui na terra, sendo preparado. Aí no momento que ele estiver pronto, Deus vai pegar algo que já está feito e só vai fazer isso. Tudo que você está pedindo ao Senhor, que é de Deus, que está alinhado a um propósito, já está tudo pronto. Eu vou repetir, está tudo pronto. Perfeito. Quer que eu ainda deixe o negócio melhor? Antes mesmo de você nascer, Iguinho, já estava pronto. Já estava preparado. Na eternidade divina, antes de existir mundo, já estava preparado. Você ainda nem existia, seu pai não conhecia nem sua mãe, mas Deus já sabia quem você seria, o que Ele te daria. Viva crendo nisso. Não viva crendo nas coisas dessa terra, não. Viva crendo no que Ele preparou para você. Você acredita que Deus lhe preparou alguma coisa? Você acredita que Deus lhe preparou? Você acredita que está pronto? Então fala para o irmão que está ao teu lado. Então se prepare. Ainda não é chegada a hora. Se prepare. Não é chegada a hora. Se prepare. Se prepare. Chega uma hora que você entende que o mais belo da questão não é nem você receber aquilo. Você vai entender que o que você está vivendo já faz parte daquilo. Já faz parte de todas aquelas coisas que Deus tem preparado para você. Então você tem mensagem de vitória. Você tem mensagem de vitória. Eu repito de novo, você tem mensagem de vitória. De vitória. Eu quero profetizar para você. Se você não dormir hoje, você dorme tranquilamente, porque você sabe que no tempo de Deus todas essas coisas vão se realizar. Todas essas coisas vão se realizar. Receba isso. Receba isso. Quando eu comecei a receber isso, irmãos, isso foi uma grande diferença na minha vida. Tem um rapaz, ele é meu coordenador, Felipe, sabe? O cara é meu braço direito. Ele é crente. Aí ele viu lá meu Instagram e disse assim: tu é pastor? Sou pastor. Ele disse assim: cara, eu quero te fazer uma pergunta. Ele disse assim: diga. Como é que tu consegue conciliar a vida de um executivo? Eu estava falando aqui pro Felipe. Esses dias, Jesus me deu um centro de distribuição aqui, Juazeiro, Teresina.
Recife, 6 lojas e agora o setor de compras. Aí ele sentou na cadeira e disse assim: cara, como é que dá certo esse negócio? Como é que tu dá certo? Tá aqui e tá lá. E eu disse assim para ele: meu filho, quem vive o propósito, ele não se preocupa à toa. Se eu for me preocupar, são mais de 1000 pessoas, diretas e indiretas. Eu ia ficar louco. Chegou um momento da minha vida, irmã Nava, que eu peguei aqui a loucura. Eu disse assim: tá aqui. Ela vai ficar aí, eu vou ficar aqui. A graça de Deus é que faz essas coisas. Às vezes eu vejo uma pessoa se matando, puxa os cabelos. Às vezes por causa de uma besteirinha que disseram com ele. Eu fico pensando, se hoje eu gerencio mais de 1000 pessoas, quanto é que o povo não fala mal de mim? Quanto que o pessoal não me critica? Agora mesmo. Quantas pessoas? Meu irmão, eu vou lá perder o sono por isso, eu vou orar por eles. Uma vez Charles Spurgeon disse assim: você quer amar alguém, ore por ele. Se você ainda não ama, continue orando por ele. Ore, 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 até Jesus fazer você amá-lo. Amar não é viver do lado, amar é perdoar e dizer: eu oro por ele, Deus abençoe. O que é que tem te prendido? O que é que tem te prendido? Isso daqui poderia ser minha prisão. Você sabia disso? Poderia ser meu sepultamento. Se eu quisesse, hoje, eu não estava aqui. Se eu quisesse, hoje, eu estava em Colômbia, São Paulo, nos Estados Unidos, ganhando em outra moeda. Mas Jesus disse assim: não, é aqui, na maior empresa do mundo. Mas Jesus disse assim para mim: é aqui. Uma vez eu cheguei para o pastor João e disse assim: pastor, eu vou. Irmã Nalva, eu disse assim: pastor, eu vou. Eu ainda nem tinha vindo para cá, eu me congregava lá. Pastor, eu vou. E ele disse assim para mim: meu filho, Deus tem um propósito com a sua vida. E o ministério. E naquele momento eu achava que eu só ajudava ele lá na sede, Felipe. E ele disse assim para mim: olha, espere sua hora. Sua hora não é essa. Foi essas as palavras que ele me falou. E eu tento aplicar isso tudo na minha vida. Se eu não tenho o que eu quero, é porque ainda não é o tempo ou não é a vontade. Coloque isso no seu coração. E você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, mas eu vivo assim, hoje minha vida está assim. Viva o tempo de Deus na sua vida. Você acha que Deus errou? Você acha que Deus errou? Quem errou foi você de não querer aceitar o tratamento do Senhor na sua vida. Enquanto você resistir, vai doer mais. É igual a história de Saulo. Saulo, enquanto você recalcitar contra os meus aguilhões, eu expliquei aqui o que é aguilhão. Aguilhão, o boi quando ia arar a terra, eles colocaram um aguilhão. Felipe, quanto mais o boi tentava escapar do aguilhão, mas ele era furado. Tem gente que não entende que o propósito de Deus na vida dele é assim. Quanto mais ele tenta fugir, mais doído vai ficar. Mais doído vai ficar. Mais doído vai ficar. Então, para encerrarmos e irmos para a ceia, espere o tempo de Deus na sua vida. Já está pronto. Quem falta ficar pronto é você. Vamos para a nossa Santa Ceia, queridos. Vamos para a nossa Santa Ceia.
1 Coríntios, capítulo de número 11. Aleluia. Quem foi que botou aqui? Foi o pastorzão do Pantanal? Foi a irmã Glaucia? Irmã Glaucia, eu lembrei do interior agora, ó. Lembrei do resort Recanto Moriá. Um resort aí do bom. Mas eu lembrei também, irmã Glaucia, lá do momento da ceia, que eles usavam esse tipo de louça mesmo, viu? E a ceia é a festa de relembrar, né? Né, irmã Verônica? A festa de relembrar. E a gente acaba relembrando daquele momento. 1 Coríntios 11, 23 diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é